Eu vou te falar que, quando eu era mais novo, um piloto que eu gostava muito de ver era o Juan Pablo Montoya. Ele parecia ser o único que não tinha medo do Michael Schumacher, sabe? E teve algumas batalhas com o alemão que, vou te falar, me fizeram pular no lustre. Porém, de repente, ele desapareceu da categoria. O que aconteceu? Hoje eu vou contar a história da contratação que acabou com a carreira do colombiano na Fórmula 1. Vem cá, você já reparou como o tempo voa? A temporada passa num piscar de olhos, né? Parece que foi ontem, por exemplo, que o Hamilton foi anunciado pela Ferrari, né? E já faz mais de um ano, cara. O tempo passa rápido e o seu cabelo pode estar indo embora no mesmo ritmo. Se você está notando a queda e pensando, depois eu vejo isso, deixa eu te contar uma coisa, tá? Quanto antes você começar a cuidar, melhor. Tempo é cabelo. Olha só, de acordo com a National Library of Medicine, a queda de cabelo vai aumentando gradativamente com os anos, chegando a até 50% dos homens aos 50 anos. É isso mesmo. Em média, metade da população masculina vai sofrer com queda de cabelo. E 60% dos homens vivenciam uma queda capilar expressiva por volta dos 35 anos. E a gente sabe o quanto isso impacta na nossa vida. Por isso, o Boteco F1 se junta a Manual, uma plataforma de saúde masculina que entende que sim, homem que se cuida é homem de atitude. Funciona assim: você entra no site da Manual e responde um questionário médico para uma avaliação do seu caso. Se for recomendado, o tratamento será produzido por uma farmácia credenciada e será enviado com frete gratuito em uma caixa discreta, sem identificação da marca, na parte externa, para o seu endereço. E ficou com dúvida sobre algo no meio do tratamento? Não precisa se preocupar, porque você conta com acompanhamento clínico pelo WhatsApp. Olha aí na tela os antes e depois de quem já começou o tratamento com a Manual. Inclusive, eu te convido a seguir a Manual nas redes sociais para ver mais casos de homens que estão mudando a sua vida com o tratamento. O cupom PROMOBOTECO exclusivo te dá 40% de desconto no primeiro pedido, mais frete gratuito. O QR Code está na tela, só mirar a câmera do celular e, se você está vendo pelo celular, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dica de um homem perto dos 40 aqui, tá? Nada de empurrar com a barriga. A saúde começa pelo cuidado e cuidar de você também é cuidar daqueles que te querem bem. E muito obrigado a Manual por apoiar esse episódio do Boteco F1 História. A gente sabe que o Montoya teve o início de sua carreira nos Estados Unidos, inclusive sendo campeão da kart em 1999, quando substituiu o Alessandro Zanardi, que tinha saído da Chip Ganassi e ido para a Williams, num ano bem ruim para o time da Fórmula 1. Inclusive tem 2 vídeos aqui no Boteco falando um pouco dessas histórias. Eu vou deixar no card aqui do lado direito da sua tela, tá? O Montoya fez o mesmo caminho do Zanardi, criando uma relação legal com a Williams, indo para lá em 2001, mas já tendo guiado carros do time em testes bem antes. Só que assim, o relacionamento dele com a Williams piorou quando o colombiano insultou verbalmente os engenheiros da equipe pelo rádio, acreditando que a estratégia de um pit stop durante o Grande Prêmio da França de 2003 havia permitido que o seu companheiro de equipe, o Ralf Schumacher, vencesse. O que podemos dizer aqui, tá, é que o Montoya não era um cara muito fácil de se lidar. Eu vivo dizendo aqui no canal que
É importante um piloto ter personalidade, né? Mas o Montoya parece ter passado um pouquinho do ponto em alguns momentos. E outra coisa, né? Sabemos que a Williams tinha duas pessoas com temperamentos bem difíceis na época, o próprio Frank Williams e o Patrick Head. Outra coisa que começou a azedar ali em 2003 foi a relação da Williams com a BMW. A montadora alemã queria comprar o time e a Williams recusou a venda, criando um clima difícil por lá. E o Montoya, no meio de tudo isso, não estava feliz com a equipe, com a BMW e também com o Ralf Schumacher, o seu companheiro de equipe que sempre foi conhecido por ser bem casca grossa também. Com esse cenário, o Montoya assinou um contrato com a McLaren em agosto de 2003 para substituir o David Coulthard na temporada de 2005. Isso mesmo, com 2 anos de antecedência. O Frank Williams recusou a oferta do chefe da McLaren, o Ron Dennis, para liberar o Montoya imediatamente, pois não queria desfazer o contrato 1 ano antes do seu término com a Williams. Vai se criando um clima terrível, amigo! Outro ponto importante sobre o Montoya é que ele nunca foi um cara muito disciplinado. Ele era conhecido por não fazer dietas e nem gostar muito de academia. Isso numa época em que ser piloto de Fórmula 1 é sinônimo de ser um dos atletas mais preparados do mundo esportivo. Eu sempre digo que triatleta, jogador de tênis e piloto de Fórmula 1 estão em outro nível de preparação. E o Montoya estava indo para a McLaren do Ron Dennis, um cara extremamente exigente e que tinha um dos melhores times da categoria ao lado da Ferrari e Renault na época. Então, durante as férias, o Montoya passou um tempo perdendo peso e melhorando o seu condicionamento físico, adotando um novo regime de treinamento e uma dieta com baixo teor de carboidratos para melhorar seu desempenho. Claro, incentivado por Dennis. Primeiro, quem nunca passou por isso, né? E segundo, imagina o incentivo do Ron Dennis, cara. O Kimi Raikkonen era o seu companheiro de equipe e eles tinham uma relação pessoal bem cordial. E que dupla, hein? Montoya e Raikkonen eram 2 pilotos que poderiam lutar pelo título até sem muito esforço. Uma das melhores duplas do grid. Isso na teoria, é claro, né? O MP420 era um carro meio complicado. Já desenhado por Adrian Newey, ele tinha dificuldades para aquecer rapidamente os pneus, o que limitava seu desempenho nas classificações no início da temporada. Modificações posteriores, como ajustes na suspensão, permitiram que ele fosse mais suave com os pneus e extraísse mais velocidade. Inclusive, eu acho que esse carro está no vídeo que eu fiz sobre os piores carros do Adrian Newey. Eu também vou deixar no card aqui para você assistir. Nas 2 primeiras corridas de 2005, o Montoya consegue um 6º e um 4º lugar. Porém, durante um momento de descanso antes do GP do Bahrein, acontece algo que mudou o relacionamento do colombiano com a McLaren para sempre. Seguinte, antes do final de semana no Oriente, o Montoya apareceu na fábrica com uma lesão no ombro. Ele disse para o time que se machucou durante uma partida de tênis. Porém, acredita-se que ele caiu enquanto estava andando de motocross. Para essa dúvida ter vazado assim, enquanto a polícia passa... Vai, polícia, passa de uma vez. Para essa dúvida ter vazado assim para o mundo, é sinal de que se a gente soube, o Ron Dennis sabia de muito mais. Sendo um cara super controlador, o chefe da McLaren começou a sentir algo estranho no colombiano, como uma perda de confiança, sabe? Ele foi substituído por Pedro de la Rosa e Alexander Wurz, respectivamente, nos GPs do Bahrein e San Marino, e ainda não estava totalmente recuperado quando voltou e marcou pontos em 3 das 6 corridas seguintes, antes de ser desclassificado no GP do Canadá por ultrapassar um sinal vermelho na saída dos boxes.
A parte final da temporada do Montoya foi até bem competitiva, tá? Ele venceu o GP da Grã-Bretanha e subiu ao pódio nos GPs da Alemanha e da Turquia. Ele também venceu o GP da Itália, largando da pole, depois conquistou mais uma pole na Bélgica e venceu sua terceira no Brasil. Mesmo com os bons resultados, ele não conseguiu ajudar a McLaren a vencer o Mundial de Construtores, porque abandonou na primeira volta do GP do Japão ao bater no muro e no GP da China. Sim, você lembrava que a última corrida de 2005 tinha sido na China? Não? Nem eu. Ele atingiu uma tampa de bueiro enquanto estava em quarto lugar. Curiosamente, sua posição final no campeonato daquele ano, com 60 pontos. Comparando com o Kimi Raikkonen, a situação do JP complica, porque o finlandês foi vice-campeão com 112 pontos. A pressão estava montada. O Montoya permaneceu na McLaren para a temporada de 2006, mas a equipe não exerceu a opção de mantê-lo para 2007. Essa decisão tomada em dezembro de 2005 devido ao relacionamento tenso entre o Ron Dennis e o Martin Whitmarsh e, obviamente, o Juan Pablo Montoya. Guarda essa informação aí, tá? E para piorar, o MP4-21 era ainda mais problemático do que o MP4-20. O carro tinha muito understeer, problemas no aquecimento dos pneus e perda de potência causada pelas novas regras que exigiam motores V8 no lugar dos V10. O Montoya foi superado pelo Raikkonen e marcou pontos em 5 das 9 primeiras corridas, incluindo um terceiro lugar em San Marino e um segundo lugar em Mônaco. Ele se envolveu em um acidente com 8 carros na primeira volta do GP dos Estados Unidos. Só que é um lance polêmico porque ele meio que causou essa rede de contatos quando bateu na traseira do Raikkonen. Esse acidente enfureceu o Ron Dennis, que mandou um basta demitindo o Montoya. Mas não foi só isso que aconteceu, não. Lembra que a gente falou que o Montoya não era um cara muito disciplinado? Então, quando ele chegou na McLaren, até tentou seguir as dietas do nutricionista, tentou ir para a academia e tal, mas o tempo foi passando e o ânimo baixando. O colombiano parou de seguir a dieta, começou a relaxar com a academia e ainda teve o lance da lesão no ombro, onde ele pode ter mentido para o chefe do time, dizendo que tinha machucado jogando tênis. É importante lembrar aqui que, na época, o Dennis colocava no contrato que era proibido que seus pilotos fizessem atividades perigosas justamente para evitar lesões mais sérias. Por isso, o lance do jogo de tênis e não da queda de moto. Uma mentirinha ali para se livrar de alguma multa, né? Só que temos duas versões da mesma história agora. De acordo com a McLaren, o Montoya assinou um contrato para correr na NASCAR em 2007, o que de fato era verdade, sem avisar o time, tá? O Ron Dennis ficou furioso com isso e demitiu o Montoya, dizendo que ele não tinha comprometimento. Já o Montoya diz que a McLaren não tinha ativado a cláusula de renovação para 2007, lembra? Outro ponto importante é que já era sabido que o Fernando Alonso sairia da Renault para guiar pela McLaren em 2007, só que nem todo mundo sabia que o Kimi Raikkonen tinha assinado para correr pela Ferrari ainda em 2005, o que foi anunciado apenas no GP da Itália de 2006, ou seja, de qualquer forma, uma vaga estaria aberta. Ou será que não? O Montoya se viu num cenário onde a McLaren já tinha o Kimi e o Alonso. O único time que ele considerava forte o bastante para lutar pelo título era a Ferrari, mas as conversas entre os dois nunca foram para frente. Por causa disso, ele decidiu assinar com a Chip Ganassi nos Estados Unidos, o que irritou o Ron Dennis. Agora sim, já imaginou uma dupla com Fernando Alonso e Juan Pablo Montoya? Seria legal, né? Mas convenhamos, a relação entre a McLaren e o Montoya já tinha ido de arrasta para cima. Ainda mais porque, na época, o Ron Dennis estava encantado com um piloto bem jovem que estava sob contrato ainda nas categorias de base. Ele vinha da Inglaterra e chamava-se Lewis Hamilton. Há quem diga que o Dennis chegou a pensar na possibilidade
de efetivar, ainda em 2006, o Hamilton substituindo Montoya. A gente sabe que isso não aconteceu, que o Pedro Della Rosa veio para a vaga, mas sabemos que o Hamilton assumiu o carro no ano seguinte, sendo o companheiro do Alonso no time. Cara, já imaginou Hamilton e Raikkonen na McLaren em 2006? Seria da hora, hein? Sem ter para onde ir, o Montoya saiu da Fórmula 1 para sempre, logo depois do GP dos Estados Unidos. Anos depois, o Montoya disse em entrevista que o relacionamento com a McLaren realmente não estava bom e que ele não queria ficar nas mãos do Ron Dennis, e por isso decidiu assinar com a Chip Ganassi. Já o Ron Dennis sentiu-se lesado pela lesão e pelos erros do Montoya, que custaram à McLaren o Campeonato Mundial de Construtores em 2005. Uma curiosidade, tá, que eu descobri escrevendo o roteiro do vídeo é que quando o Alonso saiu da McLaren no final de 2007, o Dennis negociou com o Nico Rosberg. Então olha só, nós quase tivemos Hamilton e Rosberg lá em 2008. Só que não rolou porque o Frank Williams bloqueou a ida do Nico para lá. O Nico que estava fazendo super temporadas na Williams. É uma pena, né? Mas o Juan Pablo Montoya, que encantou o mundo da Fórmula 1, tinha desaparecido. Ele apanhava do Kimi Raikkonen nas classificações e também nas corridas. Apesar de momentos de brilhantismo, mostrando seu talento, a passagem pela McLaren foi marcada por dificuldades com o carro e falta de velocidade e consistência em comparação com o companheiro de equipe. O Montoya é um daqueles casos de o que poderia ter sido. Se tivesse ficado, veríamos mais do talento dele, em vez de tudo ser enterrado, né, por política e por um carro mais ou menos. Anos depois, no podcast Beyond the Grid, ele falou sobre esse período da seguinte forma: honestamente, não tinha certeza do que ia acontecer e onde estaria no ano seguinte. Apareceu a possibilidade da NASCAR e era um contrato de 5 anos, e pensei, por que não? Quando fiz isso, estava a caminho da próxima corrida e o Ron Dennis me disse que a minha cabeça estava em outro lugar e que eles não queriam que eu continuasse. Eu disse, ok. E até o Bernie Ecclestone, então o dono da Fórmula 1, tentou persuadir o Montoya a voltar atrás. O Bernie me chamou uma vez, perguntou por que eu estava saindo, ele disse que me queria de volta, eu disse que tinha assinado um contrato de 5 anos, que sentia muito. Falei que o único lugar que poderia ir era para a Ferrari, mas com o Michael lá eu não queria ser segundo piloto. O Ecclestone sabia que o Montoya era um piloto que fazia milhares de pessoas sentarem na frente da TV esperando por algo diferente na época, algo que não fosse a mesmice do Schumacher ganhando, tipo eu. Mesmo com o baixo rendimento, o dono da Fórmula 1 sabia do potencial dele, mas nada aconteceu de diferente. A carreira do JP na Fórmula 1 tinha acabado. Depois de 6 temporadas, 7 vitórias, 13 pole positions, 12 voltas mais rápidas e 30 pódios. E olha só, 15 anos depois da sua passagem pela McLaren na Fórmula 1, em 2021, ele voltou à equipe para as 500 milhas da Indy. Ele tem um bom relacionamento com o Zac Brown, né, que é o novo chefão da McLaren, e eu sei que não é Brown, é Brown, Zac Brown. É difícil pra gente essa diferença, né, entre Brown e Brown. É Brown, acho que é tudo a mesma coisa no final das contas. No final, fica aquela sensação de que tanto o Ron Dennis quanto o Montoya poderiam ter agido diferente naquele momento, né? Porque, olha só, o Montoya não gostava do carro, não se sentiu em casa na equipe e o Dennis não gostava do Montoya. Quem sabe em outra realidade essa parceria deu certo de alguma forma, né? O que eu posso dizer é que eu gostava muito do Montoya. Eu sou fã da McLaren e eu era fã do Montoya. Eu fiquei muito feliz quando eu soube da contratação dele. O bom é que isso só aconteceu uma vez na Fórmula 1, não é mesmo? Onde um piloto que eu gosto foi para a McLaren e não deu certo.